Noite de salvação em Cristo Jesus. Vamos ter mais um vídeo. A palavra está em Marcos 5, que fala, a partir do versículo 21, que fala a cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se ele a grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe provendo, isto antes indo a pior. Ouvindo a falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu em seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ainda falando, chegando alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que não enfades mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Aqui, falar do fluxo de sangue, a mulher, em Levítico, quando Jesus deu as leis para Moisés, fala do imundo, porque imundo não é só quem está com fluxo de sangue. Imundo é todo aquele que está com uma doença que ainda não foi detectada, que tenha feridas no seu corpo, que é o caso da lepra. Leproso também é considerado imundo, a qual é afastado da sua família. A mulher também, no seu período, é considerada imunda. A mulher, quando tem filho, tem que passar um tempo, de purificação da sua imundícia, do seu fluxo, para que retorne à sociedade, retorne ao seu lar, ao convívio da sua família. Aqui nós notamos que os milagres de Jesus ocorriam sempre quando ele se movimentava de um lugar para o outro, de uma província a outra. Geralmente era ao redor do mar da Galileia, era seguido por muitos. A multidão sempre o seguia, principalmente os fariseus, pois queriam, o atacar, queria defamá-lo, queria, maldizer do seu nome e dos seus feitos. E muitos estavam necessitados, sedentos, cansados e sem esperanças, desempregados, mas Deus enviou o seu Filho Jesus, porque para restaurar nossa fé, a comunhão, ensinar o poder curativo do amor, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João 3,16, porque ele não sente prazer ou alegria quando nos ver passando necessidade ou privações. Mas nossa geração se perverteu
por um tempo. É bem verdade, né? A nossa geração se perverteu no meio da caminhada, mas em sua divina sabedoria e misericórdia, Ele nos deixou a sua palavra, que nos orienta como uma bússola, guia um grande transatlântico e guia a nossa vida quando permitimos ser guiados por Deus. Entre a cura de um homem endemoniado e a ressurreição de uma menina morta, o caso da mulher do fluxo de sangue era menos preocupante. Eram 12 anos de infortúnio. Esta mulher estava anêmica, 12 anos sangrando, sentia fadiga, falta de ar, tonturas, batimentos cardíacos acelerados, palpitação, dor de cabeça, unhas quebradiças, cansaço, perda de cabelo. Ela estava enfraquecida, sem força. Além de estar neste estado, sentindo-se indigna, temerosa por causa do seu estado, impura. Não havia chance de conseguir uma audiência com Jesus, não é mesmo? No meio da tamanha multidão, sua fé estava depositada em Jesus, pois ouviu falar dos seus feitos e creu. Depositou seu fio de vida no toque. Se tão somente conseguir tocar na orla das suas vestes, sararei. Ela determinou no seu coração que se ela tocasse na orla do mestre, ela seria sarada. Tamanha foi a sua fé, que no toque saiu virtude de Jesus e ela foi curada imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nos cura, que nos transforma, que nos liberta, que abre portas aonde não tem parede. Mas Jesus também sentiu o toque daquela mulher e perguntou: quem me tocou? Sua vida estava por um fio. Aproximou-se, tremendo, de medo. Caiu aos seus pés, contou toda a verdade. Jesus deu um retorno 4 vezes mais. Chamou-a de filha. Que maravilha! Garantiu que o seu corpo estava curado pela sua fé. Mandou embora livre de toda a ansiedade. Vá em paz, de alma curada. Louvado seja o nome do Senhor. Não se permita sair deste ambiente sem tocar na orla de Jesus. Aleluia. Porque Ele é onisciente, onipresente e Ele está aqui. Ele está aí onde você está. Basta tão somente que você se permita sentir e tocar, sentir a presença de Jesus e tocar na sua orla, motivado por um amor que ia além da lei. Jesus frequentemente tocava pessoas. Um homem com lepra, os olhos de um homem cego, tocou o corpo morto da filha de Jairo, a língua de um surdo. Jesus não pensava em si quando ia ao encontro dos outros. Jesus também permitiu ser tocado pela mulher pecadora que lavou e beijou os seus pés.
A mulher em questão, que é a do fluxo de sangue, muitas vezes curava e cedia a sua compaixão através do seu toque, em gratidão, porque o tocar comunica empatia, o afeto, a cura e a afirmação. Não há melhor meio de sentir os batimentos cardíacos de uma pessoa do que através de um abraço. Você sentir, aleluia, a presença de Deus, do Espírito Santo, através de um abraço, porque você não sente aquela força física te abraçando, você sente um abraço sobrenatural, uma presença inexplicável. Dá um abraço no irmão, dá um abraço no seu próximo, é sentir o toque de Jesus. Muitas vezes nós pensamos que vamos restaurar alguém, vamos curar. Quando nós abraçamos, na realidade, somos nós que estamos precisando do abraço. E não a pessoa que abraçamos, né? Achando que ela precisa do abraço. Mas muitas vezes somos nós que precisamos desse abraço. É incrível, né? Essa palavra. Jesus é demais. Jesus é o nosso combustível, Ele é o nosso alimento, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos deu a vida. Aleluia! Eu gosto muito desta palavra, né? Que se encontra aqui no versículo 36, quando Jesus fala para Jairo: não temas, crê tão somente. E Jairo creu na palavra do Senhor Jesus. E depois que ele atendeu essa mulher do fluxo de sangue, ele foi atender a Jairo e ressuscitou a sua filha, que na verdade ela estava morta. Jesus disse que ela estava dormindo, né? Botou as carpideiras para fora, né? Muitos riam, debochavam, né? E Jesus só permitiu, né? Deus andava com João, Pedro, né? Que só é Pedro, Tiago e João, que entrou junto com Jesus, dos seus discípulos escolhidos para estar com Jesus naquele momento, a mãe da menina e o pai. E o Senhor simplesmente, né, estendeu a mão. Talita come, levanta-te, menina. E ela levantou. Que maravilha, né? Então, nessa passagem aqui, Jesus fez um milagre tríplice, porque a partir desse capítulo, ele libertou o endemoniado, curou a mulher do fluxo de sangue e ressuscitou a filha de Jairo. E nós, né, recebemos essa palavra, né, nós recebemos o milagre tríplice do Senhor Jesus, o entendimento. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, né? Que leiam a Bíblia. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ela se encontra em Marcos 5, capítulo 5. Amém? Que Deus possa falar melhor aos seus corações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.